diferentemente de outros espetáculos, de outros processos que eu vivi, aqui eu lido com uma dramaturgia que é uma dramaturgia íntima. Eu às vezes até acho mais íntimo do que se o texto fosse escrito por mim. São os textos da minha mãe, que morreu quando eu tinha 3 meses, que eu não conheci efetivamente, ou pelo menos não na zona racional. A minha mãe não faz parte das minhas lembranças, mas a minha mãe está cravada em mim, né? De muitas formas. A forma biológica, a forma dessa convivência uterina, amniótica. Depois, depois quando você sai da mãe, você passa ali 3 meses sendo ela, né? Você não sabe ainda que você e ela existem separadamente. Você está meio que terminando a tua formação fora do útero, muito dependente, né? Mas você, até os 3 meses, não tem essa sensação de solidão. Aos 3 meses ela acontece. E foi aí que a minha mãe morreu. Ela se matou. Então, obviamente, esse assunto na minha casa, meu pai se casou de novo, fui criado por uma mãe incrível, chamada Carmen, minha madrasta, tive irmãos. A minha família se reconstruiu. Minha mãe, eu sempre soube que tinha morrido, mas não era um assunto comum. Era uma coisa dolorosa para o meu pai, para a família. O suicídio é um tabu. Então, eu lembro que, a um certo momento, eu parei de perguntar como ela tinha morrido, porque as pessoas falavam coisas diferentes. Eu entendi que não iam me contar. E eu achava na minha infância que era porque eu tinha causado a morte dela. Eu achava que ela ter me gerado pudesse ter causado algum dano físico, fisiológico nela. Essa coisa do bebê usar muito a energia da mãe, né? A vitamina, o cálcio. Eu achava que a morte dela vinha dessas decorrências. E obviamente, em um certo momento, quando eu tinha 16 anos, meu pai me chamou para contar a verdade, como a mamãe tinha morrido, e me deu os poemas nesse mesmo momento. E disse, agora fica isso com você, aí são as coisas que sua mãe escreveu, você vai conhecer ela um pouco melhor. Solo te, io mi fermerò, ti regalerò quel che resta del mio, dove Tal. Então eu passei a minha vida tentando entender a mamãe, a morte da mamãe, e depois de saber como tinha acontecido, entender os motivos da mamãe. Nos poemas eu tinha algumas pistas, não só da tristeza dela, mas das alegrias dela, das coisas que ela achava do amor, do mundo, do filho. Então esse processo dessa peça é um processo que me acompanha, mesmo no sentido artístico ele é pleno, assim, eu conto o mundo que eu vi e ofereço para as pessoas os poemas da mamãe, que ela deixou. Se você pensar que talvez o suicídio seja uma negação, mas pensar que você escrever poemas, datilografá-los, organizá-los numa pasta e deixar para o teu filho, talvez seja um desejo íntimo também de perpetuar, de estar presente. Então, eu utilizei isso que eu sou, que é ser ator, que é ser um cara de teatro, um diretor de cinema, um diretor de teatro, um ator. E uso o que eu tenho para mostrar para as pessoas o poema da mamãe, os poemas da mamãe. A tragédia virou poema, essa morte virou vida. Estou aqui eu, que sou 50% a mamãe, vestindo uma roupa dela, falando os textos dela, revivendo aqui minha mãe e contando para vocês quem eu sou, de onde eu vim.